Oi pessoal, tudo bem? Vamos tratar hoje do chamado Acordo de Não Persecução Penal. Esse acordo ele foi introduzido no nosso Código de Processo Penal através do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Essa lei entrou em vigor agora em janeiro desse ano, janeiro de 2020, e ela alterou o nosso CPP, incluindo no Código o artigo 28, letra A do dispositivo. Pediram que eu tratasse essa matéria lá no nosso Instagram, então quem tiver a mesma ideia de que eu trate algum tema, manda por favor lá no @RodrigoVilalaVeiga. Então hoje a ideia é acordo de não persecução penal. E qual é a ideia desse acordo? A ideia desse acordo é que, ao invés de o promotor oferecer a ação penal contra alguém, ele oferece a esse sujeito a ideia de um acordo para evitar que tenhamos um processo. Teoricamente ele é vantajoso para quem tem essa possibilidade. Por quê? Porque uma vez cumprido o acordo, estará extinta a punibilidade do delito, ou seja, aquele que cometeu o crime em tese continuará primário e com bons antecedentes. Então, teoricamente falando, é uma vantagem para quem submete a esse acordo, porque mesmo tendo cometido infração penal, acaba primário e com bons antecedentes. Bom, naturalmente, para que eu tenha esse acordo aqui, eu preciso preencher algumas condições, não é verdade? Então, a lei traz no artigo 28 lá várias condições e eu dividi aqui em 8 pontos para a gente poder abordar aqui com mais calma, tá? Primeiro ponto, gente. 1. Só pode o promotor propor esse acordo se não for caso de arquivamento. Como assim? O promotor, então, primeiro deve verificar se realmente é caso de promover uma ação penal ou se é caso de pedir arquivamento do inquérito policial. Se for caso de arquivamento, pede-se o arquivamento e nem se pensa no acordo de não persecução. A ideia é, só se faz o acordo se for caso de ação penal. Então a primeira situação é que não seja caso de arquivamento. Segundo, também não tem sentido eu fazer o acordo de não persecução penal se couber para o caso uma transação penal. E por quê? A transação penal é muito mais simples para a pessoa investigada, tem muito menos requisitos. E aí, entre uma situação mais complexa, o acordo e a transação penal, eu devo preferir que o indiciado ou o investigado tenha a possibilidade de ter a transação penal. Então, se cabe transação, não cabe o acordo de não persecução penal. Terceiro requisito, não ter o sujeito, o investigado, sido beneficiado nos últimos 5 anos por nenhuma das situações, seja o acordo de não persecução penal, que não temos ainda, então não vai ter essa possibilidade, mas nem por transação penal e nem por suspensão condicional do processo. Então, gente, olha só, quem tem no seu passado aqui uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo, nos últimos 5 anos, não tem direito ao quê? Ao acordo de não persecução penal, tá? Então não vai ter direito, por quê? Porque já praticou, já teve uma medida despenalizadora e no prazo de 5 anos, né, e voltou em tese, pelo menos, a delinquir. Próximo item aqui, não ser o agente reincidente. Ou seja, não caberia então para o acordo de não persecução realizá-lo com alguém que ostenta antecedentes criminais, que seja o que? Reincidente. Vejam, eu estou falando reincidente e não o fato de ter um inquérito policial tramitando ou uma ação penal, não. A lei fala em reincidente. Um ponto interessante que vai gerar uma polêmica depois do final desse vídeo, que eu vou falar uma polêmica sobre esse ponto, então acompanhe até o final lá para poder ser uma polêmica importante, diz respeito ao quê? A confissão formal e circunstanciada. O que é isso, gente? Para que eu possa fazer o acordo de não persecução penal, o sujeito vai ter que fazer uma confissão por escrito, portanto formal, e circunstanciada, descrevendo pormenorizadamente o que ele fez no crime e como é que se deu a prática da infração penal. Então essa confissão é condição sine qua non para esse acordo. Como eu disse, no final do vídeo veremos que há uma questão polêmica a respeito dessa confissão aqui. Então vai até o final lá, hein, gente? Vai até o final lá. Bom, sexto item. Não ser o crime praticado em violência doméstica e familiar, tá aqui. E também não ser crime praticado em razão da condição do sexo feminino. Então a lei colocou as duas situações. Não ser violência doméstica e familiar contra a mulher e também não ser em razão do sexo feminino. Então nesses dois casos aqui não pode aplicar o acordo de não persecução penal. Como também não pode no caso de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então o crime, para poder ter esse acordo, tem que ser sem ameaça
e sem violência contra a pessoa, tá? E a última hipótese é a questão da pena em abstrato, pena mínima abstrata inferior a 4 anos. Então, para que eu possa saber se eu tenho direito a esse acordo de não persecução penal aqui, eu preciso ter uma pena mínima prevista para o crime inferior a 4 anos. E aí é interessante por quê? Porque as frações de redução de pena também entram aqui para calcular o mínimo. Então, se eu tenho um crime, por exemplo, que com a sua pena base ultrapasse esse mínimo de 4 anos aqui, porém, com o máximo de redução de pena prevista eu atinja aqui menos de 4 anos, esse sujeito vai ter sim direito ao acordo de não persecução penal. Bacana? Então, esses requisitos aqui têm que ser somados para que eu tenha direito, então, a fazer o acordo de não persecução penal. Olha só. E aí, claro, além dos requisitos para poder fazer o acordo, existem condições a serem colocadas no acordo. Então, condições a serem cumpridas no acordo. Primeira delas, reparar o dano à vítima, tá? Isso é evidente. Se eu causei dano a alguém, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ou até mesmo, quem sabe, o meio ambiente, por exemplo, eu vou ter que reparar o dano. Salvo, claro, a lei excepciona inclusive ali, quando isso for impossível de fazer. Então, segunda hipótese, renunciar aos bens que sejam produto do crime ou ter sido aferidos com o crime. Então qual é a ideia? A ideia é que eu vou voluntariamente me desfazer dos bens que eu aferi com o crime ou que seja, né, proveito ou produto desse crime, tá? E eles vão ser indicados pelo Ministério Público, é claro, e aí, claro, tu vais renunciar a esses bens, tá? Terceira situação, prestação de serviço à comunidade. Por quanto tempo? E aí, olha que interessante, gente, ó. É pelo período correspondente à pena mínima do crime, então, tu pega a pena mínima do crime lá, reduzida de 1 a 2/3. E aí, quanto é que vai ser? Aí depende do promotor ver quanto é que é necessário para o teu caso concreto, tá? Em tese, normalmente seria o máximo de redução possível. Então, eu teria a pena mínima do crime reduzida de 1 a 2/3. E esse vai ser o tempo que eu vou cumprir a pena numa instituição de prestação de serviço à comunidade. Essa é a ideia. O item D é pagar um tipo de prestação pecuniária. Tá? Normalmente vai ser prestada para instituições que protejam os bens afetados pelo teu crime aqui. Tá? Ou, vejam aqui, ó, a lei fala, ou cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público que tenha a mesma ideia e a mesma proporcionalidade com o crime em questão. Então essas são as condições para que eu tenha aqui então o acordo de não persecução penal. Eu tenho que cumprir então todas elas. E lembrando que as D e a E aqui são alternativas, é uma ou outra, tá? Ou tu faz prestação pecuniária ou, por prazo determinado, cumpre outra condição firmada pelo Ministério Público, tá? Então é uma alternativa. Aqui as outras três ali, elas são em tese obrigatórias. Bom, como é que se opera o acordo? Como é que o acordo é feito? Como é que ele é entabulado? Então olha só, ele é formulado entre o promotor, o defensor e o investigado. Então esses três aqui vão formular esse acordo. Ele é feito, claro, por escrito, é um acordo por escrito, tá? E aí ele será homologado pelo juiz. Então, para que o acordo de não persecução penal tenha validade, o juiz deve homologá-lo. Quer dizer o que homologar? Quer dizer que o juiz entende que ele está dentro dos conformes da lei e que ele foi feito de maneira voluntária. Então, o indivíduo quis fazer aquele acordo, então ele é homologado, tá? E o juiz pode, se for o caso, não homologar o acordo. Não homologando, ele faz o que? Ele devolve o acordo ao Ministério Público para que ele refaça esse acordo que foi feito, porque ele entende que há algum tipo de ilegalidade, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Uma vez homologado, o juiz devolve o acordo ao Ministério Público para que ele informe então ao juiz da execução, para que possa então se fazer o cumprimento do acordo. Não sendo cumprido o acordo, então o acordo não sendo cumprido pelo indiciado, não cumpriu o acordo, o promotor então informa isso ao juiz da execução, o acordo é rescindido, então ele perde a sua validade, e o promotor então pode, se for o caso, denunciar o sujeito por aquele crime. Se o acordo for cumprido na íntegra, passados os prazos estipulados então, aqui nas prestações aqui de serviço à comunidade, ou nessa questão aqui da pecuniária, ou até nessa questão da letra E aqui, então passados esses prazos, cumprido o acordo à risca, o juiz de execução vai decretar o quê? A extinção da punibilidade do crime
e a pessoa que cumpriu o acordo nos termos que foram propostos continuará primário e com bons antecedentes, lembrando que nos próximos 5 anos ela não terá direito novamente a ter esse acordo aqui caso ela volte a cometer uma infração penal. É essa o único ônus que fica do acordo cumprido de maneira correta, tá? E, como eu falei no comecinho do vídeo lá, existem questões interessantes sobre isso aqui, tá? E quais são elas? Primeira delas, rescindido o acordo. Como é que fica a confissão? Como assim? Nós falamos no começo lá que um dos requisitos para que eu tenha um acordo é que o indiciado confesse de maneira formal, por escrito, e de maneira circunstancial, então tintim por tintim, como é que ele praticou o crime. E agora, se o acordo for rescindido, essa confissão pode ser usada como prova contra o sujeito? Essa é uma pergunta bem interessante. Aí vamos fazer algumas considerações agora. Primeira consideração. Primeiro que não é uma prova. Por que não é uma prova? Porque o artigo 155 do CPP diz que o juiz só poderá julgar as causas com base nas provas produzidas em contraditório judicial. Portanto, esta confissão foi obtida antes da fase judicial e, portanto, não seria em tese uma prova. Outra questão interessante. Esse acordo foi feito e foi pensado junto com a ideia do juiz das garantias. Então, eu teria um juiz para homologar esse acordo, que seria quem? O juiz das garantias. Só que essa questão do juiz das garantias está suspensa por decisão do ministro Fux, na ADI 6298. Então não temos esse juiz. E qual seria a vantagem dele para esse momento aqui? Porque a confissão ficaria com o juiz das garantias. O juiz que julgaria o processo seria outro. E, portanto, não estaria contaminado por essa questão aqui da confissão. Como está suspensa agora a questão do juiz das garantias, o mesmo juiz que vai homologar o acordo vai julgar a causa. Então, de maneira prática, é evidente que a confissão pode, de certa forma, influenciar o juiz, apesar de ele não poder utilizá-la como fundamento para a condenação. E eu posso usar como analogia, como situação analógica, o parágrafo 10º do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, que prevê a rescisão do acordo de colaboração premiada. Então, quando eu faço a rescisão do acordo de colaboração premiada, eu também não posso usar as provas autoincriminatórias. Então, lá na colaboração premiada, a lei é literal. Eu não posso usar as provas autoincriminatórias, então eu posso usar a mesma coisa para cá. Essa confissão é uma prova autoincriminatória, então eu também não posso utilizá-la em malefício, vamos dizer assim, do indiciado. Legal? Segunda segunda questão interessante é que isso tudo falta jurisprudência ainda, é muito novo o acordo, né? Entrou em vigor em janeiro desse ano, então é muito novo ainda, tem pouca coisa sobre isso, não tem decisão judicial quase nenhuma sobre isso, sobre rescisão mesmo, não tem nenhuma, né? Então a questão aqui é a seguinte, segunda situação, caberia fazer o acordo nos processos que já estão em andamento e que eu já tenho o processo tramitando, em que não havia ainda o artigo 28 letra A, mas que em tese caberia o acordo na persecução penal? Bom, vamos pensar o seguinte, vamos pensar, é fácil entender isso aqui. A discussão seria se esse acordo não persecução penal é lei penal ou lei processual. Por quê? Se ele é lei penal, vocês já sabem, a lei penal retroage infinitamente em benefício do réu. Se é lei processual, não, porque a lei processual se aplica daqui para frente e não tem nenhum tipo de retroação. Olha só, esse acordo não persecução penal, ele na verdade cria o quê? Uma causa de extinção da punibilidade. E por quê? Se eu cumpro o acordo, se eu cumpro as regras do acordo, a punibilidade do crime é extinta. E, portanto, ele é norma de direito penal. Isso está onde? No 24A, no 28A, para 13º. E aí, se é norma de direito penal, ela retroage mesmo para os processos que já estejam em andamento. Então, se eu já tenho um processo tramitando e ele não tem sentença ainda, o que eu posso fazer? Eu posso, então, fazer o acordo não persecução penal. E aí, o processo será interrompido, cumprido o acordo, estará extinta a punibilidade. Caso o sujeito não cumpra esse acordo, no meio do processo, o processo volta onde parou e aí segue o seu curso normal. Então, essa é a segunda polêmica. E a terceira situação interessante é,
o promotor é obrigado a propor esse acordo, ou seja, esse acordo é um direito subjetivo do indiciado? A doutrina se divide. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Me parece que ao se instituir, aí é uma opinião minha, tá? Me parece que ao se instituir no Código uma causa de extinção da punibilidade do delito e um sujeito cumprindo todos os requisitos que a lei determina para que tenha o acordo, me parece que seria um direito objetivo dele sim ter esse acordo. Quem diz que não, diz que o seguinte, o promotor só poderia recusar esse acordo se o fizesse de maneira clara e fundamentada. Bom, aí realmente é uma situação interessante de ser vista, se tiver um motivo realmente jurídico para não fazer o acordo, né? Mesmo o cara preenchendo os requisitos legais, aí em tese seria uma coisa a ser revista. Mas eu entendo, normalmente o meu entendimento é que realmente, se preencher os requisitos, seria um direito sim subjetivo do sujeito ter esse acordo de não persecução penal, em especial porque é uma causa de extinção da punibilidade. Certo, pessoal? Obrigado a todos. Quem tiver qualquer dúvida, manda lá no @Rodrigo Vilela Veiga. Um abração, valeu!